pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a 4ª temporada, então tem muito vídeo pra você assistir. Além disso, esse canal está rumo a 150 mil inscritos, então não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E no mais, fiquem agora com a história de hoje. Olá pessoal, meu nome é Tássia Cerqueira, eu tenho 31 anos, eu moro nos Estados Unidos há quase 6 anos, sou originalmente de Salvador, tenho 31 anos e eu vim para os Estados Unidos no programa de au pair. Inicialmente eu queria vir para os Estados Unidos, mas encontrei o au pair como uma opção, porque na época era uma opção mais barata e mais acessível para o meu perfil. Eu não tive dificuldades em encontrar minha primeira família, foi muito rápido, eu encontrei a primeira família logo com 1 mês, 2 meses online. E a primeira família com quem eu morei foi uma mãe solteira que tinha um bebê de um ano. Ela já tinha tido uma primeira au pair no primeiro ano de vida do bebê e ela era australiana e ela tava em busca da segunda au pair. A gente deu um match e eu fiquei com ela 3 meses. A gente deu rematch bem rápido, logo depois de 3 meses. E foi uma família assim muito tranquila com quem eu morei, né? Não foi difícil. Eu morei em Boston, ali em Newton Center, que é 20 minutos de Boston, e fiz amizades com algumas brasileiras e tal. E foi um período tranquilo, assim, não foi uma família conturbada, nada do tipo. Mas era uma mãe solteira, teve o filho por inseminação, ela não tinha um parceiro nem nada do tipo. Era uma pessoa mais solitária também. Eu acho que, assim, foi um período assim que, tipo, ela queria ter uma amiga dentro de casa também. E na época eu tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, meu inglês não era básico, era tipo intermediário, básico, vamos dizer assim. E eu não tinha confiança de ficar conversando muito, nem nada do tipo. Então eu lembro que ela chegava em casa, depois que eu entregava o bebê pra ela, e ela ia alimentar ele e tal, fazia as coisas dentro de casa, e eu ficava no canto, no sofá onde a internet pegava, né, ficava no meu computador fazendo minhas coisas, e não interagia tanto com ela. A gente não tinha muita conversa, a gente não tinha muita interação, porque eu não sabia conversar direito ainda, eu sabia responder perguntas, né? Se ela me perguntasse alguma coisa, eu sabia responder. Mas não havia aquela, sei lá, o flow, né? Que a gente fala, aquele flow de conversar e eu sabia responder, né? Que nem a gente faz com um amigo próximo nosso ou alguém que a gente tá conhecendo. Então, assim, não houve muita interação. Também eu acho que houve umas questões culturais ali que pesaram também pra ela pedir o rematch. Que foi... Eu faço piada sobre isso o tempo todo. Eu tinha o mau hábito não, né? O hábito do Brasil de jogar papel higiênico no lixo. E ela me falava comigo isso dezenas de vezes. Às vezes eu esquecia, às vezes eu lembrava. A maioria das vezes eu esquecia. Lembro que uma vez ela falou comigo sobre um diabo de um frango. Que eu tava cuidando de um frango. E eu acho que eu não tava lavando minha mão direita pra pegar na torneira e coisas do tipo. E ela é uma pessoa bem germofóbica, né? Vamos dizer assim. Coisinhas assim, sabe? De diferenças culturais. Ou talvez eu, que não tivesse noção nenhuma mesmo. Papel higiênico não, né? Vamos dar um desconto. Mas essa questão de cozinha e tal, eu não tinha noção de como isso é salmonela, essas coisas e tal. Então ela acabou pedindo um rematch, mas me deu uma recomendação muito boa pra próxima família que eu entrei em contato, que eu fechei. Então, assim, não foi difícil achar uma segunda família. Achei uma família com menos de 20 dias dentro do rematch. E ela até propôs a estender meu rematch, o período, né? Pra que eu achasse alguém, pra que eu não tivesse que voltar pro Brasil. Então, assim, foi muito legal comigo. Foi uma relação, assim, que não teve problemas realmente, foi realmente diferenças culturais realmente. Aí a segunda família foi em Maryland, eu mudei pra lá em abril mais ou menos, esqueci de falar, né, que eu mudei pros Estados Unidos em fevereiro de 2015. Em abril eu tive meu rematch, fui pra uma família com 2 meninas, uma de 8 e outra de 6 na época, e era uma família que eu tinha que dirigir, na primeira eu não tinha dirigido, era uma família assim bem tradicional americana, e que foi a melhor e a pior família da minha vida. Foi a melhor, assim, no sentido que eu aprendi muito inglês com as meninas, eu falava com elas o dia todo, eu tinha que lidar com elas todos os dias, dirigia pra cima e pra baixo, então eu conhecia a cidade inteira. Era uma família que respeitava meus horários, era uma família que não forçava que eu ficasse com eles no meu final de semana, mas pedia que de vez em quando eu fizesse uma interação com eles no final de semana pra criar-se um laço com as crianças. Então minha relação com a família era basicamente boa, exceto o pai. Era ótima, na verdade, minha relação com a mãe e com as crianças, né, que são crianças, mas era boa minha relação com elas também.
também. Mas com o pai, foi uma relação muito desgastante durante o ano inteiro. Ele era muito exigente e eu não tinha inglês o suficiente para as expectativas dele. Quando a gente fez a entrevista, eu consegui responder todas as perguntas que ele me fez, mas eu não tinha aquela coisa da conversa, da troca e tal. Então, assim, era uma coisa que eu não tinha muita conversa com eles também. Eu meio que me isolava no meu canto. Se eu não precisasse falar com eles, eu ia evitar falar com eles. Tipo, ele me dava instruções pela manhã pra fazer café da manhã. Café da manhã não, pra fazer o almoço, a janta, né, pra noite, deixar semi-preparado ou algo do tipo. E ele me dava as instruções. Eu não sei se é porque eu tava muito nervosa ou se é porque eu realmente não conseguia entender, mas ele ficava muito frustrado comigo porque ele tinha que se repetir ou no final da tarde ele tinha que me mandar um e-mail. Eu mandava um e-mail pra ele falando: ei, me diz o que eu preciso fazer pra janta. E aí ele me mandava um e-mail, mas ele não queria parar 10 minutos pra escrever o e-mail que ele queria que eu fizesse na janta, por exemplo. Era inconveniente pra ele, né? Mas ele também não tinha a sensibilidade de entender que eu não tinha um inglês perfeito. Ele só assumiu que eu tinha, né, um inglês bom baseado na nossa entrevista, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Foi um ano, assim, conturbado nesse sentido, né? Porque ele muito exigente. Eu acho que eu também um pouco imatura, assim, né? Assim, eu já morava sozinha, já tinha minha vida, eu já sabia me virar, mas eu cheguei lá muito assim, tipo, cara, eu tô na casa dos meus pais de novo. Eu me senti insegura, assim, me senti imatura, me senti que eu não tinha controle da minha vida, assim, eu sentia que eu não tinha noção direito do que eu tava fazendo às vezes, sabe? Eu me sentia muito perdida. Eu tentava focar no inglês e melhorar e praticar com as meninas, mas ele não me dava, assim, descanso, sabe? Tem uma vez que ele chegou pra mim e perguntou assim, eu já tava me sentindo até mais confiante com o meu inglês, isso já era, sei lá, 4 meses dentro do programa, e aí ele falou assim: você acha que seu inglês melhorou? Eu falei: sim, melhorou bastante. Aí ele olhou pra mim e fez assim: ah, tá. Escroto, né? Eu já tava me sentindo melhor no meu inglês, eu sentia que eu conversava melhor com as crianças, mas com ele, não tinha santo. Mas assim, foi um ano, assim, nesse sentido foi muito desgastante pra mim, mas foi um ano que eu fiz muitas amizades, foi um ano que eu viajei muito, foi um ano que juntei não, né, mas eu consegui fazer uns extras de andar cachorro de uma senhora vizinha dessa família, né, então eu andava o cachorro, fazia um dinheirinho extra quase que toda semana. Então com essas amizades que eu fiz, eu viajei bastante a costa a leste dos Estados Unidos. Os amigos que eu fiz, né, na região de Maryland e DC viraram família pra mim, assim, sabe? Então de abril até dezembro, janeiro do ano seguinte, foi, assim, conturbado dentro de casa nesse sentido, mas eu tava tendo um ano da minha vida, assim, viajando e conhecendo gente, tendo aquela experiência de vida maravilhosa que eu tive. E aí eu terminei basicamente meu ano com essa família. Na verdade eu saí umas 2 semanas antes, porque eu tive uma briga com o pai, porque logo na primeira semana, eu não sou fluxicheire não, viu, gente? Logo quando eu entrei, eles estavam super frustrados, porque a au pair que eles tinham escolhido, que eu acho que ela era da Alemanha, ela fugiu da casa, simplesmente fugiu da casa e não deu notícia a ninguém, e um dia simplesmente botou as coisas do lado de fora e foi embora. Mas as outras au pairs deles falaram coisas maravilhosas a respeito deles, assim, sabe? Eu devia ter seguido o conselho dessa outra menina, talvez, não sei. Mas ela simplesmente foi-se embora, assim, sabe? Eles estavam muito putos, desesperados atrás de alguém. Quando a gente teve aquele meeting, né, que a gente faz com a LCC, a família e tal, ele deve ter falado brincando, não sei, ou enfim, ou talvez porque nosso relacionamento durante o ano não foi tão bom, que ele mudou de ideia ou esqueceu. Mas ele falou: se você ficar até o final do ano, eu pago suas taxas, as taxas do au pair. E aí cheguei que eu fiquei até o final do ano. Mas nosso relacionamento, como eu falei, não era o melhor relacionamento. Não é que a gente brigava todo dia, mas a gente não se entendia, assim, sabe? A gente não se aturava muito, assim, sabe? Um era motivo da ansiedade do outro, vamos dizer assim, de deixar o outro ansioso. Aí eu falei pra ele: ah, mas você falou que ia pagar minhas taxas e tal. Eu não falei nada disso. E eu não tinha provas, né? Até tentei conversar com a LCC, que tava lá no dia, mas ela frangona, assim, ou não lembrava, ou lembrava e não queria se meter, sei lá o que aconteceu. Mas ele realmente falou: eu pago suas taxas se você ficar até o final do ano. Mas nosso relacionamento não ficou tão bom, enfim. Mas ele ficou com essa como se eu estivesse chamando ele de mentiroso. Isso deu uma briga pra gente no final dos dias, ele queria que eu fosse embora. Minha sorte, aí eu ia pra casa da LCC, né? Só que minha sorte é que essa família que eu fiz, Pet City, né, que eu andava o cachorro e tal, ela era maravilhosa comigo. Ela já tinha tido au pair anos atrás. As filhas dela já eram mais velhas, mas ela teve há uns anos atrás. E ela teve uma brasileira na casa dela. E ela me acolheu na casa dela. Ela falou: tá, você pode fica aqui até você mudar de família e eu te ajudo no que você puder. E ela foi maravilhosa, assim, sabe? Eu digo que eu tive 5 famílias ao invés de 4. Aí eu fiquei lá com eles até eu já tinha achado uma família
pra estender meu segundo ano. E aí eu escolhi uma família na mesma região, porque eu já tinha feito amigos naquela área e tal. Eu não queria sair daquela região, né? E aí eu consegui achar uma família. E aí quando chegou ao final do meu primeiro ano com minha segunda família, eu e a briga e tal, eu fiquei na casa dessa moça até eu começar com minha terceira família. E aí eu fiquei com eles uns 2 meses e meio, 3 meses. Porque aí eu fiz merda. A família era ótima, assim, a mãe era ótima, muito gente boa. Um menino de 4 anos na época e uma menininha de 1 ano. Eles trabalhavam bastante, né? Ela era produtora de evento, de DC, alguma coisa assim. E ele trabalhava em restaurante. Mas eu trabalhava muito, trabalhava até extra, né? Que não é permitido, mas eles pagavam o extra. Mas eu usei o carro num momento que eu não deveria ter usado. Eles disseram pra mim quando eu entrei na família que eu podia usar o carro deles, mas aí eles, no primeiro momento que eles fizeram uma viagem, eu tava com a chave, eu peguei o carro e saí, mas eles não queriam que eu usasse o carro. Aí ficaram putos comigo que eu usei o carro, aí me disseram que não confiavam mais em mim, que não sei o que, blá blá blá. Pediu no match por causa do carro. Eu meio que sabia também que eles não queriam que eu usasse o carro, mas eu falei assim, ai gente, pelo amor de Deus, o carro tá ali, eu vou ali fazer uma visita pra uma amiga minha que tava se mudando na época. E aí pediram um rematch, não quiseram nem saber, né, nem nada do tipo. Me pagaram meus extras que me deviam. Voltei pra casa dessa senhora que tinha me ajudado quando eu tinha morado com a segunda família. E aí ela me recebeu lá por um tempo até eu achar minha outra família. E aí eu fiquei enrolando, eu fiquei protelando, porque eu queria achar uma família na mesma região, mas qual a chance, né, de achar assim na mesma região? E aí eu acabei voltando pra Massachusetts. Não tive pra onde correr. Achei uma família que tinha 3 crianças, um menino de 5, um menino de 3,5 e um neném de 1 ano. Mas esse neném de 1 ano eu só cuidava dele quando a creche tava fechada por causa de feriado, algo do tipo. No final de semana. Que ele era meu parceirinho na piscina, né, na natação que ele fazia. Era basicamente de 5... a de 5 e o de 3,5. Só que foi um período, assim, muito complexo, porque a família, eles não são americanos, eles são africanos. Então a língua mãe deles era o francês e a língua, né, lá da África, que eu não sei qual o dialeto que eles falavam. Então o inglês era tipo uma terceira língua, que eles falavam e dominavam bem. Então isso não era nenhum problema, eles até eram muito pacientes comigo, porque falavam 3, 4 idiomas, então eles entendiam, né, o que é falar outro idioma. E negros também, né, tipo, entendiam o que é ser negro em outro país. Existia um entendimento deles, que não precisava ser falado, né, mas existia um entendimento dentro da casa, nesse sentido. Eu fiquei lá com eles 3 meses também. E o que aconteceu? Foi um período que eu fiz amizades também, bastante amizades lá em Massachusetts. Eu já não morava mais perto do centro, né, de Boston, eu morava mais pro sul, mais perto das praias, tipo, uns 40 minutos de Cape Cod, que é a baia, né, a parte da praia ali de Massachusetts. Era difícil porque o menino de 3 anos e meio nunca foi diagnosticado exatamente, ou era e ninguém falou nada. Certeza que ele tinha alguma condição, assim, mental, que eu não sabia exatamente o que era. Eu sempre achei que foi autismo, mas eu não sou entendedora, né, não sou profissional da área pra entender exatamente o que ele tinha. Então era uma criança muito difícil de cuidar, que consumia meu juízo, assim, muito, assim, sabe? Ele não ouvia, ele não falava, não se comunicava direito, era agressivo. Então, assim, a menina de 5 anos era ótima, uma princesinha, assim, muito, muito tranquilinha de falar, de conversar e tal. Mas o de 3 anos e meio, não tinha. E toda vez que você tentava conversar com os pais a respeito disso, não, ele é normal, ele não tem problema nenhum, não sei o quê. Eu levava eles pra fazer uma terapia de alimentação, porque eles eram péssimos pra comer, não gostavam de comer, não tinha santo. E os pais sempre cozinharam muitas comidas típicas, né, do país deles. E essas crianças não comiam. E não comiam porque a mãe, no início, né, tadinha, trabalhava, cuidava da casa, ainda trabalhava nas empresas que eles têm, no caso ainda. Fazia o mais fácil. Ah, não quer comer isso, eu vou dar bolacha, sabe? E aí criou esse mau hábito nas crianças mesmo de não comerem. Eu levava eles nessa terapia de alimentação, que era o quê? Eles brincavam com a comida, brincavam de cortar a comida, de esfarelar, pra, tipo, criar aquela aproximação da criança com a comida e não ter medo de comer, né? Só que as meninas lá que trabalhavam, elas são terapeutas ocupacionais, enfim, não sei como é que chama. E elas me perguntavam, ele já foi diagnosticado com alguma coisa, não sei o que, blá, blá, porque elas também sentiam que tinha alguma coisa com ele, assim, sabe? Não era o papel delas, então não havia. A mãe já tinha ido na escola, né, pra conversar e tudo mais, das atitudes dele, quão agressivo ele fica frustrado, né? Então era a maneira dele se comunicar. Então a mãe foi chamada nessa terapia várias vezes pra conversar, mas nunca levaram a criança
para ser diagnosticada ou para ser direcionada para uma escola própria, né, que atendesse as necessidades dele. Ele foi colocado numa escola para neurotípicos, vamos chamar dessa forma, porque eu acho que ele é autista, mas foi colocado ou talvez uma coisa diferente, eu não quero assumir nada aqui, mas ele estudava numa escola para crianças neurotípicas, né, é o que chama, crianças que não tem nenhuma condição assim nesse sentido. E eu acho que não era uma escola adequada para ele, porque ele sempre tinha muitas queixas, era muito agressivo, ele batia nas professoras, nas crianças, enfim, era muito difícil e consumia mentalmente. Eu já tava de saco cheio, eu já não aguentava mais estar na casa dos outros. Já tava 1 ano e meio nessa zorra, né, de família e tal, já tava saturando. E aí o fim da picada pra mim foi, a casa era uma bagunça, não era que nem aquelas casas que cheia de caixa espalhado na casa toda, não era isso não, mas era meio que bagunça, era desorganizada, sabe? Porque assim, eles tinham dinheiro, assim, do meu ponto de vista, vários negócios e tal, a mãe trabalhava, o pai trabalhava, os dois trabalhavam cuidando dos negócios que eles tinham. Tinha uma babá pra criança, mas não tinha uma pessoa pra ir na casa fazer uma limpeza uma vez por mês, sei lá. Eles tinham condições de pagar isso. Na cabeça deles era a mãe que tinha a obrigação de limpar, mas ela não dava conta de tudo. Eu tinha que ajudar também na limpeza da casa, das coisas. Então, tipo assim, começou a meio que ter um papel que não era o meu. O fim da picada realmente foi quando eu tive uma discussão com a mãe e ela falou bem assim, ah, mas eu gastei não sei quantos mil pra trazer ao pé pra cá e tive problema com o pé anterior. E aí agora isso, não sei o que. Aí ela agindo como se só ela tivesse gastado dinheiro. Eu falei pra ela assim, mas eu também gastei dinheiro pra estar aqui. Aí ela olhou pra mim assim, sério? Nossa, mas é tão caro pra pagar ao pé pro programa de intercâmbio, né, pra agência. Eu não sabia que vocês tinham que pagar também, eu achava que vocês vinham de graça. Eu falei, ah, bonita, queria a gente, né? E aí, tipo, meio que percebi, né, que muita família tem essa mentalidade de, elas não tem, eu não sei hoje, né, tem muita família que não entende que a gente também desembolsa uma grana pra vir pro programa de intercâmbio. Eu só sei que eu cansei, eu não aguentava mais, eu tava feliz na parte, né, de ter amigos, de viajar e tudo mais. Minha LCC na época era uma portuguesa e ela era muito querida e tentou me ajudar pra ficar com uma família de adolescentes que morava na rua do lado, assim, né? Eu até pensei, cogitei em ficar, mas aí eu já tava de saco cheio também. Eu falei, sabe de uma, eu vou me embora. Aí o que foi que eu fiz? Mudei meu visto pra estudante e dei tchau. Foi simplesmente isso, assim, fiquei 18 meses no programa de intercâmbio, saí, na verdade eu pedi o rematch com a família, né, a minha LCC falando, ah, vai pra essa família, conversa com essa família, e eu fazendo tudo certinho, pra dar tempo da minha documentação, certinho não, eu tava fazendo tudo certinho, né, como manda a cartilha, de falar com a LCC, conversar com as famílias e tal, tentar uma moderação com a família que você já tá, mas porque eu tava esperando minha documentação chegar na imigração, pra que eu não saísse e ficasse, tipo, fora de status, não saísse sem aquela coisa, ah, peguei eles receberam minha documentação, enfim, isso é outro papo outro dia. Saí do programa em agosto de 5 de agosto de 2006. Fiquei 1 ano e meio, exatamente 1 ano e meio. Você me pergunta, depois de toda essa experiência, se eu recomendo ao pé? Recomendo pra todo mundo. Falo pra minhas primas, que são mais novas que eu, de 20, 21 anos. Falo pra todo mundo que tem interesse em vir pros Estados Unidos e tem coragem, né, de enfrentar um programa de intercâmbio como esse, porque não é fácil. Tem muita gente que fala, ah, mas tranquilo, não sei. Não, não é fácil você ir, sair da sua casa, da sua zona de conforto. Às vezes você é como eu, que já mora sozinha e voltar pra casa dos pais. Ou talvez você sai de uma zona de conforto sua pra ir morar com uma família que você não tem nenhum laço afetivo, que talvez ou não te trate como família ou não. Então não é fácil, sabe? Mas eu recomendo, eu acho que é uma experiência única. Eu amadureci muito depois desse programa de intercâmbio. Uma vez que eu entendi todos quais foram os meus erros e o que eu deveria ter feito ou não, isso me tornou uma adulta melhor, uma pessoa melhor. Hoje eu tenho 31 anos, hoje eu olho pra trás e eu falo assim, caramba, eu era muito imatura. Tinha muita coisa que eu achava que eu sabia, que eu era muito arrogante, achava que eu manjava as coisas. Eu tava sabendo nada, sabe, assim. Não é fácil, mas também não é impossível. Se você for com inglês, essa é a dica que eu dou. Estude inglês pra fazer um programa de intercâmbio desse. Não tente aprender inglês num programa de intercâmbio desse. Claro que você pode aperfeiçoar seu inglês no programa de intercâmbio, mas pra esse tipo, principalmente se você for cuidar de família, criança mais velha, até pra você desenvolver um relacionamento melhor com a família que você mora, é importante que você tenha um inglês bom, pra você não se frustrar. Em vários momentos, enquanto eu tava lá no programa de intercâmbio, eu tive homesick de mim mesma, assim, sabe? Porque eu não me reconhecia. Eu falava, gente, eu não consigo ser eu, brincalhona e alto astral e, sabe, extrovertida, que essa sou eu, falando em português. E em inglês eu não saía, sabe? Eu não conseguia me soltar. Eu tava dentro de uma shell, sabe? De uma casca, que eu não conseguia me soltar, eu não conseguia realmente aproveitar o tanto que eu podia ter aproveitado mais. Ter uma experiência melhor com, sei lá, enfim, com as famílias. Então o inglês é muito necessário. E se você tiver problema
problemas familiares, coisas com sua família e coisas do tipo, eu te diria, faz uns 6 meses de terapia antes de você vir. Eu brinco falando isso porque eu queria ter feito uma terapia assim, uma coisa assim antes de ter vindo, porque me percebi voltando pra casa dos meus pais, não só tipo na estrutura, tô morando com meus pais. A minha ansiedade que eu tinha com a família número 2 lá que eu mencionei, era exatamente como eu tinha com a minha figura materna dentro de casa. E isso foi horrível pra mim, porque eu não consigo... Aí a gente vai entrar em outro assunto também, mas foi muito difícil pra mim emocionalmente falando, assim, sabe? Por isso que eu digo que eu amadureci muito, assim, depois desse programa de intercâmbio. Eu sugiro pra todo mundo, mas se preparem, sabe? Tentem pegar o máximo de experiências possíveis com criança. Eu não tinha tantas experiências, eu dei umas burladas, assim, de fazer o mínimo possível, cuidar de primo, de filho de amigo, essas coisas, o que é outra pegada, sabe? É diferente de você tá trabalhando pra uma família e ter aquela responsabilidade todo dia, é outra pegada. Mas se você for fazer a mesma coisa que eu fiz, vai preparada, vai sabendo que pode não ser fácil pra você, sabe? Você pode dar sorte e encontrar uma família maravilhosa que te bote no céu, mas também você pode encontrar uma família que abuse de você porque eles estão pagando e eles acham que tem direito, sabe? Fora isso, eu acho que tem vários lados positivos e negativos, né? Você vai viajar muito, você vai fazer muitos amigos, abra sua mente, assim, pra fazer amizade com pessoas de todos os lugares possíveis. Não se limite só ao brasileiro, né? É legal ter amigo brasileiro também, porque você se sente em casa, né, emocionalmente falando e tal, mas tente fazer amizade com as pessoas de outros países também. Isso vai expandir a sua mente, isso vai te fazer ver o mundo de uma maneira diferente. Viaje o máximo que você puder, evite gastar seu dinheiro com bobagem, sabe? Eu gastei basicamente meu dinheiro todo viajando, assim, basicamente todo. Eu quase não tive treco, assim, pra sair de uma casa pra outra, porque a maioria das coisas que realmente comprei foi viagem, assim, viagens, experiências, comidas, a não ser que você tenha uma meta diferente, enfim, aproveite o máximo que você puder, porque é difícil. Um programa de intercâmbio que pode ser difícil, como foi o meu caso, mas vale a pena. Mesmo passando por tudo isso que eu passei, eu ainda acho que vale muito a pena. Então é isso, essa é a minha história. Se você quiser saber um pouco mais sobre a minha vida aqui nos Estados Unidos, eu também tenho um canal aqui no YouTube. A Pri vai deixar aqui na descrição e passando aqui na tela. Meu canal é basicamente falando sobre a cultura americana e eu faço vlogs de viagem, né, como morar nos Estados Unidos e coisas do tipo. E o que mais me der na telha também. E é isso, se você tiver curiosidade e quiser ir lá checar, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Um beijo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esquece de se inscrever, ativar a notificação, comentar, compartilhar, dar like. Ajude esse canal a continuar crescendo. Já estamos aí no rumo de 150 mil inscritos. E se você é au pair ou se você fez algum tipo de intercâmbio e quer participar desse quadro, é só me mandar um e-mail com o assunto "quero participar do Storytime", que eu vou te responder explicando como que funciona pra você ver aqui no canal, contar a sua história. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!